Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Te mostrar a saída. Estamos realmente agradecidos a Deus por nos dar mais uma oportunidade de voltar apresentando o programa Fé Perfeita, que é produto da graça soberana de Deus. Nós iniciamos uma série de estudos, de mensagens que serão pregadas, com os temas pregados pelo profeta William Branham. E hoje começamos com a mensagem Acusação. A escritura que foi usada foi São Lucas, capítulo 23, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali eles o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Caro irmão e amigo, nós tomamos aqui deste texto que foi lido no Evangelho de Lucas 4 palavras. Ali eles o crucificaram. E nós fazemos neste programa transformando-o em um tribunal, aonde queremos trazer uma mensagem de acusação contra todo o sistema religioso e contra grupos independentes. Quando falamos sobre isto, precisamos sempre de retomar ao mesmo ponto. Se falamos de grupos religiosos, sistemas denominacionais, não nos referimos às pessoas. Queremos, com todo respeito, dizer a você que nós amamos as pessoas, mas estamos extremamente contrário àquele sistema que domina sobre as pessoas, porque se você parar e for honesto e sincero, saberá que religião tem sido usada para desagregar, para trazer confusão, conflitos e brigas. Transforma as pessoas em algo que elas realmente não são. Se colocarmos novamente a cabeça e os pés no chão, a cabeça no lugar, para refletirmos, sabemos que não há um ser humano melhor do que o outro. Todos nascemos condenados pelo pecado, representados em Adão. Portanto, quando falamos em condenar um sistema religioso, lembramos, primeiramente, que não estamos contra as pessoas, religioso ou individual. Porque, na verdade, há muitas pessoas que hoje não fazem parte de um sistema ou de uma igreja, e são individualistas, e eles são piores do que aqueles que estão na igreja. Esta é uma afirmação muito dura, mas também verdadeira. O que queremos, na verdade, dizer é que precisamos todos de retomarmos um caminho
para as Escrituras. E quando voltarmos para as Escrituras, deixaremos tanto o pensamento próprio individualista, como também deixaremos o sistema religioso e seremos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que aquilo que fizeram com o Senhor Jesus no seu físico, lá há muitos anos atrás, na Palestina, há 2000 anos atrás, rejeitaram, maltrataram, crucificaram. Nós sabemos que hoje a mesma coisa se repete, não com o físico, porque o Senhor Jesus não está aqui entre nós numa carne humana, mas lembramos que a palavra é Cristo. E ao deixarmos a palavra, deixamos a Cristo. Há 2000 anos atrás, crucificaram a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crucificou? Exatamente um grupo religioso que, na verdade, influenciou o poder político. A religião tem sido assim durante toda a trajetória da história. Então, nós temos hoje um momento em que a palavra tem sido crucificada novamente. Novamente a palavra foi rejeitada, a palavra tem sido ridicularizada, as pessoas não creem na Bíblia, não vivem seus ensinamentos e, consequentemente, crucificam a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo em que a porta da graça, falando de maneira geral, ela se fechou para todas as nações do mundo. Não existe hoje uma nação que se converterá ao Senhor nosso Deus. Na verdade, o que espera a cada nação debaixo do sol hoje é um julgamento, é um chamado para prestar contas diante do Eterno. Estas são verdades que não se pode negar. Não há oportunidade para as nações. Não haverá um político, não haverá um sistema humano que poderá trazer esperança para você. Toda a esperança repousa naquele que é o desejado de todas as nações, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o partido político que o Brasil acreditou, hoje desacredita. Isto é assim em todas as nações da terra. Na verdade, todo o sistema político, social e religioso está falido. Nós queremos lembrar aos nossos telespectadores que os mesmos pecados cometidos nos dias de Sodoma e Gomorra, que levaram Sodoma e Gomorra ao julgamento, são praticados em todas as nações da terra. Você diz, até mesmo em Israel, em todas as nações da terra. Aí está a época em que a Escritura mais uma vez se cumpriu diante dos nossos olhos. É a época do direito dos povos, do direito da mulher. É a época em que se reivindica tantos direitos, a ponto de um homem ter direito de desposar outro homem ou vice-versa. Tudo isto é chamado de direito dos povos. Muito bem, voltemos aqui à Escritura que nós lemos na abertura deste programa. Ali eles o crucificaram. Você pode estar perguntando, ali aonde? Ali na cidade mais religiosa do mundo. Estamos falando de Jerusalém. Como Deus amou aquele lugar. Davi os tomou numa batalha, edificou uma cidade.
Esta cidade é tão amada que Jesus a visitou algumas vezes. E no Apocalipse, ele disse a João que quando todos os reinos do mundo passar, haverá uma cidade que se chamará Nova Jerusalém, lugar sagrado. Então, quando a Bíblia diz ali, nós estamos revivendo e ali, na cidade mais religiosa do mundo. Por que eu digo mais religiosa do mundo? Jerusalém é disputada hoje pelos cristãos e pelos muçulmanos. Ambas as religiões alegam serem proprietário daquele pedacinho de terra tão cobiçado, tão desejado, que a própria Nação Unida, a ONU, é que domina aquela situação. Hoje, Jerusalém não pertence aos árabes, nem pertence aos judeus. É dirigida através de um Conselho das Nações. Gostaria de lembrar a você que foi ali, na cidade mais religiosa do mundo, que eles quem? Eles, o povo escolhido, chamado, pré-ordenado por Deus, descendentes do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Ali, em Jerusalém, eles, o povo mais religioso do mundo, o crucificaram. Quem? Ele, o autor da vida, o príncipe da vida. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, chega a dizer que fala de sabedoria entre os perfeitos, não da sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Porque se eles tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Amigo telespectador, preste bem atenção a este tema. Ali na cidade mais religiosa, eles, o povo mais religioso, crucificaram o próprio Deus que eles esperavam como o Redentor, o Messias. Esta é uma história que se repete. Novamente você está diante deste quadro tão grande. Se os judeus, para dar cumprimento à profecia de Isaías, foram cegados, perderam completamente a visão e crucificaram o seu próprio Deus no lugar que era tão sagrado, aonde estava o templo, para onde, em qualquer lugar que eles fossem levados, eles viram para as bandas de Jerusalém por causa do templo para fazer orações. Prestem atenção, e ali eles crucificaram ao Senhor da vida. Já imaginou você o que nós estamos tratando aqui quando a gente diz o Senhor da vida? A Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Prestem atenção. Se eles crucificaram o Senhor da glória, Jesus Cristo, está aqui Paulo mostrando que ele não é a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Ele é o Senhor da glória. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E eles o crucificaram. Novamente, você tem o quadro sendo repetido nos nossos dias. Hoje, temos tantas igrejas carregando a Bíblia, professando crer em Deus, como da mesma maneira os judeus o fazem, ou faziam, e, no entanto, crucificam a verdade da Bíblia. Se nós tocarmos em assuntos como, por exemplo, os meus olhos e os teus olhos podem olhar as páginas das Escrituras e encontrar que há um só Senhor,
Então, como você pode pensar em colocar mais deuses na divindade? Isto é paganismo, isto é romanismo. Por falar em romanismo, devemos lembrar que há um paralelo entre as duas capitais religiosas do mundo. Jerusalém, hoje frequentada pelos cristãos, pelos judeus e pelos islâmicos, pelos adoradores seguidores de Maomé. Mas você sabe que, paralelamente a Jerusalém, o cristianismo está hoje da mesma maneira como disse a mulher samaritana. Vocês dizem que a adoração é em Jerusalém. Nossos pais nos disseram que é aqui neste monte. Hoje você vai ver que para o cristianismo, Jerusalém significa menos do que Roma. Recentemente, eu estive em Israel. Há um fluxo de pessoas que estão ali andando onde Jesus andou. Mas há um fluxo muitas vezes maior de pessoas lá no Vaticano. Você vai ver que existe um paralelo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala da Jerusalém atual que crucificou a Cristo. Mas em Roma, você tem ideia de quantos cristãos foram crucificados por Nero? Imperador, pastor, e pelos papas. Você sabe de onde partiu toda a ordem do comércio da fé? Você sabe de onde originou todos os falsos ensinamentos que hoje permeiam as igrejas que, na verdade, se dizem autônomas ou independentes da Igreja de Roma, da Igreja Católica, mas quando você vai buscar, suas origens estão ali. Eu estive lá, apesar da história não mostrar que Pedro foi a Roma, ali está na capital, na sede, um lugar onde eles dizem que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Esta cidade é chamada na Bíblia, ela é chamada de a Sodoma e o Egito. Ela carrega sobre si Egito por causa da sua opressão, Sodoma por causa da sua perversão, e a Bíblia a chama de a mãe das abominações da terra. Vale dizer que esta igreja foi dela que nasceu o protestantismo. E da mesma maneira que eles crucificaram a verdade, crucificaram a Cristo em Jerusalém, o mundo chamado cristão crucifica a Cristo pela segunda vez, rejeitando a palavra como ela é. Ao rejeitar o cumprimento de Mateus 28:19 para o único batismo que é em nome do Senhor Jesus, eles crucificaram esta verdade. Ao rejeitar que não existe três pessoas na divindade, que há um só Deus, eles crucificam a verdade para ficarem com a mentira, da mesma maneira que os ladrões, que os judeus pediram para que soltasse a Barrabás e crucificassem a Cristo, eles preferem o engano, a mentira, o paganismo, do que voltar para as Escrituras. Por que você que está em casa não olha a Bíblia e não fica com seus relatos? Porque as mulheres não querem se vestir conforme a Bíblia? Porque os pastores, os líderes, não querem se comportar conforme está ordenado? Começando, para você entender, quando Paulo fala sobre bispado na carta endereçada a Timóteo, ele fala que o homem, para exercer o sacerdócio, deveria ser casado. Onde é que os padres querem fazer isto? Querem ficar com a palavra? Não querem. Haverá desculpas e argumentações de que o mundo mudou, de que a sociedade mudou, que nós precisamos manter os jovens, que nós precisamos manter os jovens e as portas abertas para a modernidade.
e acolhermos, como diz agora o atual Papa, aos nossos irmãos, os homossexuais. Nós precisamos olhar para estas coisas. Por que nós não ficamos com a verdade? Ao aceitarmos a argumentação humana, estamos mais uma vez crucificando a Cristo, razão pela qual talvez você não entenda porque Moisés feriu a rocha 2 vezes. Porque, na verdade, Cristo seria crucificado fisicamente e Cristo seria crucificado, a palavra, novamente. Quero lembrar a você que a maldição que repousou sobre os judeus em rejeitarem o seu Deus e crucificarem a Cristo, o Verbo que se fez carne, trouxe sobre eles, sobre a cidade, uma maldição. Eles pediram que o sangue de Cristo recaísse sobre eles e sobre os filhos deles. Eles nunca entenderam. Eu visitei recentemente o Museu do Holocausto. Que coisa triste, desastrosa. 6 milhões de judeus mortos durante a perseguição feita por Hitler, Stalin e estes grandes ditadores. Meus amigos, quando você olha aquele quadro, você remonta às Escrituras. Este é apenas o preço que eles pagaram por crucificarem a Cristo. A cidade recebe sobre a visita de o general Titus a destruição completa, inclusive o seu templo. Mas quando você olha a razão de terem crucificado a Cristo a 2ª vez, haverá uma penalidade tão grande para aqueles que hoje estão crucificando a Cristo. E eu chamo a sua atenção, pastor, padre e povo religioso que me assiste. A penalidade para os judeus foi uma diáspora e uma destruição do templo e um sacrifício de vidas humanas. Sabe que castigo haverá para aqueles que rejeitaram e crucificaram a verdade revelada para este tempo do fim? Você sabe qual é a penalidade? Olha as Escrituras. Olha o livro de Apocalipse, no capítulo 18, a grande maldição que repousará sobre aquela igreja que está edificada sobre 7 montes. Você sabe qual é a igreja que está edificada sobre 7 montes? Sabe o que espera a cidade do Vaticano? Sabe as maldições que acompanharão seus filhos, ou seja, todo o sistema denominacional e todo o sistema de homens que abandonaram a Bíblia, sejam eles ateus, cépticos ou críticos, a maldição é uma grande tribulação e haverá dias que a terra nunca experimentou dias semelhantes. Trago aqui uma mensagem de acusação. Eu acuso esta geração por terem crucificado a Cristo pela 2ª vez. Eu trago esta mensagem de acusação neste programa. Mas ainda existe, como disse há pouco, não há esperança para nação nenhuma na terra. Não há esperança para a igreja, não há esperança para a sociedade. Deus, sabendo disto, propõe tratar com indivíduos. E a voz, em Apocalipse 18, verso 4, Deus envia um anjo para que ele clame: saia dela, povo meu. Como os filhos de Deus foram avisados antes que Titus sitiasse a cidade de Jerusalém, os cristãos escaparam, disse o historiador Joséfo. 3 dias antes, um grupo de homens e mulheres escaparam de Jerusalém, descendo para Bereia e outros lugares. Prestem atenção, Deus também envia uma via de escape antes que o juízo
tome conta da terra e envie uma mensagem profética e uma voz que clama: saia do paganismo, saia do mundanismo, saia das tradições humanas, abandone as suas próprias ideias e conceitos e volte para Cristo, para a palavra. Ao invés de crucificar a verdade, reconheça que a única verdade que existe é a palavra de Deus. Passarão os seus pensamentos, passarão as civilizações, passarão os grandes impérios, passará o mundo, os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Voltemos ao padrão, voltemos a Cristo, nos arrependamos dos nossos pecados, sejamos batizados conforme a Bíblia, enquadremo-nos com os princípios deixados por Deus em sua palavra e reconheçamos que, se quisermos ser salvos, há um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Que Deus te abençoe e que abra seu entendimento. Chamo você agora para um momento de oração. Amado, querido Pai Celestial, abra o entendimento, sensibilize os corações e traga o povo para o arrependimento e para as verdades da Tua palavra. Oro pela saúde, oro pelos lares, oro para que haja paz, para que haja o pão na mesa, mas que salvação entre na casa destas pessoas. Peço isto no nome de Jesus Cristo. Amém.